Aconteceu, pessoal. Israel atacou o Irã na noite de ontem. Já há muitos dias se falava nos noticiários da possibilidade de um ataque dessa magnitude. Inclusive, os Estados Unidos já haviam determinado que os seus soldados e o seu pessoal se retirassem de bases estratégicas no Oriente Médio, justamente temendo que esse ataque viesse a acontecer. Esse ataque pode ser apenas mais um capítulo triste e conturbado numa região que é conhecida há muito tempo pelos seus conflitos internacionais, mas pode ser também o prenúncio da maior guerra que o mundo já viu desde 1945. Eu sou Ricardo Leões, professor e pesquisador de Relações Internacionais, e hoje eu vou te explicar por que o ataque israelense realizado na noite de ontem é tão importante e por que ele pode alterar a geopolítica mundial de uma forma inimaginável. Para entender as motivações de Israel para conduzir um ataque contra um país tão expressivo como o Irã, a gente precisa primeiro averiguar quais foram os motivos oficiais alegados pelo governo israelense, mas também, evidentemente, buscar as causas profundas, porque, como vocês muito bem sabem, os líderes internacionais eles mentem bastante, muitas vezes, inclusive, mentem para eles mesmos, de modo que a gente precisa tentar destrinchar as verdadeiras motivações para suas ações. Bom, oficialmente, Israel realizou esse ataque contra o Irã em função do programa nuclear iraniano. Muitos de vocês já devem saber que o Irã é um país que tem um programa nuclear com fins supostamente pacíficos, mas existe uma suspeição por parte dos inimigos iranianos de que esse programa não teria uma natureza pacífica, e sim teria o objetivo de desenvolver bombas nucleares. Acontece, pessoal, que já faz muitos anos, décadas, que Israel e os Estados Unidos alegam que o Irã estaria em vias de adquirir uma bomba nuclear. Existe, inclusive, uma declaração de Benjamin Netanyahu em 1993 que falava que o Irã conseguiria uma bomba nuclear em 6 anos. 6 anos foi 1999, ou seja, já passaram mais de 25 anos desde o prazo imaginado por Netanyahu para que o Irã obtivesse uma bomba nuclear, e ele ainda não tem. Então, o que a gente vê com tudo isso, pessoal, é que sim, é claro que Israel e os Estados Unidos não querem que o Irã adquira uma bomba, mas a gente tem elementos suficientes para dizer que esse não é o principal motivo para esse ataque, considerando que eles fazem jogo dessa narrativa há muito tempo, justamente como uma desculpa para legitimar uma guerra contra o Irã. Se o programa nuclear iraniano não é o verdadeiro motivo pelo qual Israel realizou um ataque contra o Irã na madrugada de 12 para 13 de junho, então qual que é o verdadeiro motivo pelo qual Israel decidiu trilhar esse caminho? Bom, como eu já comentei em outras oportunidades, vocês todos sabem, eu imagino que acompanham as relações internacionais e as disputas no Oriente Médio, a rivalidade entre Israel e Irã é um dos pilares do tabuleiro geopolítico da região. Desse modo, um grande receio que Israel tem é que o Irã se torne mais poderoso e que tenha condições efetivamente de ameaçar a sua existência, sua soberania, ou pelo menos ameaçar os seus objetivos concretos. Acontece que ao longo das últimas décadas o Irã de fato tem se fortalecido. Nos anos 80, quando o regime islâmico que passou a governar o Irã estava ainda se consolidando, a situação do Irã não era nada fácil. O Irã estava atravessando uma guerra muito dura, muito cruenta contra o Iraque, que ceifou a vida de centenas de milhares de pessoas, destruiu a sua infraestrutura e a sua economia e ainda estava basicamente isolado nas relações internacionais. O Irã não tinha a parceria dos Estados Unidos e da União Soviética, que eram as grandes superpotências da época, e o Irã também tinha poucos aliados regionais. O único aliado regional que o Irã tinha era o governo da Síria, que era um governo relativamente fraco em comparação com outros parceiros no Oriente Médio. Essa situação ela foi se modificando com o passar do tempo. Embora a situação do Irã não esteja às mil maravilhas, porque é um país sancionado pela comunidade internacional, enfrenta uma série de dificuldades, hoje em dia ele está numa situação bem melhor do que ele esteve nos anos 80. Ele acabou constituindo uma rede de aliados, uma densa rede de aliados muito significativa, que ficou conhecida como o eixo da resistência. Um conjunto de governos, países e grupos insurgentes que apoiam o Irã nos seus objetivos estratégicos na região. Então, milícias xiitas no Iraque, o governo iraquiano, durante muito tempo o governo da Síria, que agora não é mais, o Hezbollah no Líbano, o Hamas na Palestina e, por fim, os Houthis no Iêmen constituem esse arco de alianças do Irã que realmente possibilitam que o país projete a sua capacidade de influência no Oriente Médio. Além disso,
Embora, como eu comentei, nem tudo sejam flores para os iranianos, ainda assim o Irã já conseguiu se mostrar capaz de lidar com as sanções econômicas internacionais, inclusive com a parceria de novos países. Hoje em dia, o Irã tem boas relações econômicas e comerciais com a China e com a Rússia, que, é claro, também tem interesse na manutenção do regime iraniano, porque sabem que ele representa um ponto de atrito com os Estados Unidos, que é um rival desses dois países. Então, embora China e Rússia não sejam aliados muito próximos do Irã, no sentido de que o Irã possa contar com eles para absolutamente tudo, a gente sabe que a realidade não é assim. A China tem boas relações comerciais com Israel e a Rússia tem boas relações como um todo com Israel. Mesmo assim, o fato de que hoje em dia o Irã tem essa proximidade com os chineses e russos aumenta a sua força, suas condições, capacita os seus recursos para que ele possa resistir contra uma investida israelense com o apoio dos Estados Unidos. Hoje em dia, portanto, o Irã é a principal potência não nuclear do Oriente Médio. Um país com 90 milhões de pessoas, um país com uma capacidade militar interessante, sobretudo em termos de drones e mísseis, uma indústria nacional pujante nesse setor e que caminha efetivamente para se tornar um país cada vez mais importante na região. E é justamente isso que assusta os israelenses. O medo de Netanyahu é justamente que esse avanço que o Irã fez nas últimas décadas, ele continue e que Israel se veja necessitado de confrontar no futuro um Irã muito mais forte do que o Irã que existe atualmente. A grande questão, pessoal, que vocês podem estar se perguntando é: será que se Israel teria condições de enfrentar o Irã sozinho? Isso porque, como vocês sabem, Israel costuma travar guerras contra os seus inimigos no entorno do seu território, inimigos esses que não têm capacidades militares efetivas, muitas vezes que não têm sistemas de defesa aérea, como é o caso do Hamas, do Hezbollah, dos Houthis, em certa medida, mesmo do governo sírio, quando a Síria ainda era comandada por Bashar al-Assad. Então, enfrentar um rival como os iranianos é algo completamente diferente para tudo aquilo que Israel se preparou e tudo que está acostumada a fazer ao longo das últimas décadas. A grande questão é que Israel não planeja travar essa guerra sozinha, muito pelo contrário. Vocês também provavelmente sabem que Israel é um país que tem uma influência muito grande no governo dos Estados Unidos. O lobby israelense em Washington, ele é tão significativo, ele é tão representativo, que faz com que muitas vezes os Estados Unidos acabem entrando com tudo para satisfazer os interesses israelenses, mesmo em áreas onde não seria exatamente o seu interesse estratégico. Portanto, a grande verdade é que Netanyahu conta com o apoio dos Estados Unidos para travar essa guerra. Israel não teria coragem de enfrentar sozinha o Irã, mas com o apoio dos Estados Unidos, isso sim é uma possibilidade e, mais do que isso, é um desejo de Israel, justamente pelo que eu comentei agora. Porque melhor enfrentar um adversário no momento em que ele está se fortalecendo do que no futuro que ele possa estar ainda mais fortalecido e numa condição ainda maior de vencer um conflito contra você mesmo. Em relação ao apoio dos Estados Unidos, pessoal, a gente vê que o Donald Trump ele tem apresentado um comportamento dúbio. Por um lado, ele pressiona os iranianos a firmar um acordo nuclear com os Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, ele também reafirma o direito de Israel de conduzir esses ataques. Ele diz que os Estados Unidos não estavam cientes desse ataque, mas a gente sabe que isso é absolutamente impossível. Não existe possibilidade de que Israel tenha conduzido esse ataque sem a anuência, o aval e a cooperação técnica e logística dos Estados Unidos, mas mesmo assim a gente vê que o governo dos Estados Unidos está apresentando essa posição dúbia. Isso está fazendo algumas pessoas, inclusive, pensarem que talvez os Estados Unidos decidam não embarcar nessa jornada tão perigosa. Mas, infelizmente, eu considero que esse cenário é muito improvável pelo motivo que eu expus antes. O lobby israelense é muito forte, ele domina a política dos Estados Unidos e nos dois partidos, tanto entre republicanos quanto entre democratas. De modo que, por mais que Donald Trump possa, até ele, não ter interesse, eventualmente, em uma guerra nessa região, ainda assim, eu não vejo como ele não seria forçado, de alguma forma, a apoiar Israel contra o Irã. Já os iranianos, pessoal, eles estão numa posição muito delicada. Eles foram atacados algumas vezes por Israel nos últimos 12 meses, pelo menos. Inclusive, alguns líderes importantes do Irã e dos aliados iranianos foram mortos em território iraniano. E há realmente uma pressão muito grande para que dessa vez
o Irã retalie com força. O Irã já retaliou Israel no ano passado. Essa retaliação foi bem sucedida do ponto de vista militar. Vários dos mísseis e dos drones iranianos conseguiram furar as baterias de defesa antiaérea de Israel, inclusive contrariando aquele mito da invencibilidade israelense nos ares, mas ainda assim foram ataques bastante calculados contra alvos militares. Agora, se o Irã efetivamente não partir para um outro tipo de retaliação, para um outro tipo de resposta, a tendência é que ele fique ainda mais vulnerável, que Israel se veja ainda mais empoderada para conduzir ataques ainda mais significativos, talvez inclusive ataques de decapitação, que são prática de Israel há muito tempo. A gente não pode ignorar a possibilidade de que Israel venha realizar um ataque contra o presidente iraniano ou mesmo contra o Ayatollah Ali Khamenei. Isso está no escopo das possibilidades, sobretudo à medida que o Irã não se posicione de maneira bastante contundente e assertiva para mostrar que ele não aceita esse tipo de comportamento de Israel. Por fim, pessoal, a gente tem que levar em consideração que esse ataque israelense ele não é um ato isolado. Ele faz parte de um movimento que vem já desde muito tempo por parte do governo israelense de buscar esse enfrentamento contra o Irã nesse momento e não no futuro. É claro, pessoal, que a gente deve levar em consideração as minúcias, os elementos mais básicos da política interna de Israel, como a pressão que existe hoje em dia do governo Netanyahu para, de alguma forma, buscar alguma solução com os conflitos. A gente sabe que, efetivamente, Netanyahu está numa situação que ele depende da guerra. Isso é, sim, um fator motivador para que ele realize esse ataque. Mas eu reitero que, por mais que esses fatores pessoais do líder israelense sejam também importantes, é fundamental que a gente leve em consideração, sobretudo, esses fatores estruturais que condicionam os países a tomar as suas decisões estratégicas. O que eu quero dizer com isso? Que por mais que seja importante a gente avaliar como que os líderes pensam e quais que são as suas principais preocupações pessoais, ainda assim, dificilmente eles vão tomar uma decisão tão significativa como essa de iniciar um conflito que pode ser gigantesco se não houver razões estruturais sólidas que os motivem. E, no caso israelense, a gente vê realmente que o temor sobre a ascensão iraniana é tão significativo que pode motivar o país a iniciar uma guerra de proporções gigantescas. A gente ainda não sabe efetivamente o que vai acontecer, a gente ainda está no calor dos acontecimentos, eventualmente o Irã poderia optar por nem retaliar, por exemplo, mas eu não vejo por que acreditar que esse seja um cenário plausível. Israel realiza ataque atrás de ataque contra o Irã respondeu de maneira um tanto quanto comedida até o momento, mas vai haver um momento em que efetivamente vai ser necessário que os iranianos respondam com mais força e isso pode precipitar o mundo para uma guerra de grandes proporções, talvez a maior guerra que o mundo já viu desde 1945. A gente precisa estar atento para isso e preocupado, porque realmente isso pode ter consequências devastadoras, tanto em termos humanitários, quanto em termos geopolíticos e também, por que não, em termos econômicos. Bom, quem chegou até aqui, ao final do vídeo, eu agradeço mais uma vez, peço que se inscrevam no canal, que curtam o vídeo, que ativem o sininho e que façam comentários, porque isso é muito importante para que a plataforma reconheça que vocês estão gostando do conteúdo que eu produzo aqui e que compartilhe com outras pessoas também interessadas em política internacional.